Boa noite. E aí, queridos estudantes, estou de volta, professor Fred Cortes, para mais uma aula no canal Dom Fredon, o faraó da história. Beleza? Terminei as minhas férias parlamentares, né? Muito tempo afastado, né? Mas estou de volta, Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então vamos lá, pessoal. Como foi sorteado na nossa última aula, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola, beleza? Antes da gente falar especificamente sobre a Guerra Civil Espanhola, é importante a gente destacar como estava a Espanha antes desse conflito. A Guerra Civil Espanhola foi um conflito que ocorreu entre os anos de 1936 a 1939, beleza? Tá? Então qual era a situação da Espanha no início da década de 1930? Era uma situação de crise econômica, assim como boa parte do mundo, né? Parte desses países aí tentando se recuperar da crise de 1929. Né? E em termos políticos, a Espanha enfrentava uma disputa entre dois grupos, né? Ou o que a gente costuma chamar de duas frentes, né? Que era um quadro muito parecido com o que acontecia em parte da Europa. De um lado, havia a chamada Frente Popular, que tinha participação, né, de socialistas, anarquistas, democratas e republicanos, né? E de outro lado havia a chamada Frente Nacionalista, que reunia grupos conservadores ligados à Igreja Católica, ao Exército e também a chamada Falange Espanhola, que era um grupo de tendência fascista, semelhante ao que acontecia em outros países da Europa, né? Também nessa década de 30. Acontecia isso em Portugal, acontecia isso na Itália e também na Alemanha. Tranquilo, pessoal? Pois bem, vamos lá. Eleições de 1936. Vitória da Frente Popular, governo de tendência de esquerda, democraticamente eleito. Beleza, pessoal? A vitória da Frente Popular aumentou o receio por parte dos setores mais conservadores de que as medidas adotadas por esse futuro governo encaminhassem a Espanha para um governo de caráter socialista. Tranquilo, pessoal? Aumenta-se os conflitos entre membros dos dois grupos, resultando inclusive na morte entre membros dessas duas frentes. Tá? Numa tentativa frustrada de assumir o controle da Espanha, né, a Frente Conservadora, né, ou a Frente Nacionalista, ocupa parte do território espanhol. Liderado pelo general Francisco Franco, né, esse grupo de tendência fascista assume o controle de parte da região da Espanha, iniciando em 1936 o que a gente chama de Guerra Civil Espanhola. Ok, pessoal? A Guerra Civil Espanhola opôs, de um lado, forças democráticas e socialistas, tá? Acompanhadas pelas chamadas Brigadas Internacionais, que eram grupos de voluntários de diversas partes do mundo que se juntaram a esse grupo de caráter socialista e democrático, na verdade de caráter antifascista. É importante a gente destacar isso, né? Naquele momento na Espanha e em outras regiões da Europa também, né, o fascismo crescia. Então, em oposição a esse fascismo, passam a ser criados grupos antifascistas, tá? Que reuniam, nesse caso da Espanha, partidos e membros de antigos partidos de esquerda, comunistas, socialistas e também democratas. Tranquilo, pessoal? E do outro lado, a chamada Falange Espanhola, né? Que era um grupo comandado pelo general Francisco Franco de tendência fascista. Então, entre 1936 e 1939, né, durante a Guerra Civil Espanhola, a Espanha foi sacudida por esse conflito. Tá? A guerra só termina em 1939, com a vitória da Falange Espanhola. O que é importante a gente destacar aí? A participação de outras nações nesse conflito. Né? No caso da Frente Popular, né, que reunia democratas e socialistas, houve a participação da União Soviética. E esse é um fato curioso, porque nem todos os historiadores consideram isso um fato relevante. Para alguns historiadores, a União Soviética retira parte desse apoio já no início da guerra, inclusive mandando o retorno de alguns soldados que havia colocado no início. Tá? Em compensação, do outro lado, houve uma grande participação de soldados do fascismo italiano e principalmente da Alemanha. Para muitos historiadores, a Guerra Civil Espanhola foi o momento em que Hitler testou parte dos seus armamentos. Tudo bem, pessoal?
E é justamente sobre isso que vai a nossa hashtag Dica do Fred, né? Para muitos historiadores, foi na Guerra Civil Espanhola que o Hitler testou os seus armamentos, né? Principalmente os seus bombardeios, tá? E aí vale a pena destacar demais uma obra, né? Uma obra do famoso pintor Pablo Picasso, né? Essa obra é essa aqui que vocês estão vendo aqui. O nome dessa obra é Guernica, né? Nesta obra, o Pablo Picasso retrata o bombardeio feito por tropas nazistas, por aviões nazistas, à cidade de Guernica, na Espanha. Tudo bem, pessoal? E tem um fato curioso em relação a essa obra, né, que tem uma história que dizem que em 1940, né, Pablo Picasso encontrava-se pela França, né, a França já sob ocupação nazista, e que um general nazista teria visto uma fotografia dessa obra e se encantado. E perguntou ao Pablo Picasso: que obra bonita, foi você que fez? E o Picasso respondeu: não, vocês é que fizeram. Beleza, pessoal? Portanto, a Guerra Civil Espanhola acaba em 1939 com a vitória do Francisco Franco, né? Iniciando na Espanha uma ditadura de caráter fascista, né? Que só acaba com a morte dele na década de 1970. Tá? E esse é um fato curioso que muitos alunos não percebem, né? Quando a gente fala sobre o fascismo, a gente trata basicamente do fascismo italiano, ou em alguns casos a gente fala do nazifascismo, quando a gente fala sobre o nazismo alemão. Mas Portugal e Espanha também ficaram sob o controle de ditaduras, de regimes autoritários fascistas. Portugal sob a ditadura de Salazar e a Espanha sob o franquismo, que a gente acabou de ver. Tá? Nesses dois casos, esses regimes autoritários são derrubados na década de 1970. Tudo bem, pessoal? Espero mais uma vez que eu tenha ajudado vocês. Agora nós vamos para o momento mais divertido, que é o momento piada, né? E o momento piada de hoje vai especial para aquela galera que gosta de HQ, né? HQ é história em quadrinhos. História em quadrinhos, né? Então, fica a perguntinha para vocês aí, ó. Qual é o sabor de sorvete que os Vingadores não gostam? Ou seja, qual o sabor de sorvete que os Vingadores detestam? Pensa aí. Sabe? O pessoal aqui do teatro sabe? Não? Jacaré? Sabe? Jacaré não sabe nada, né? Ninguém sabe? Tá? É o Napolitanos. Napolitanos. Essa realmente foi sensacional. Mais uma piada fantástica do melhor canal de história do YouTube. Não é isso, pessoal? Pois bem, vamos lá, né? Mais um momento muito esperado, que é o momento cartinha, que é o momento de participação de vocês, né? Então, vamos lá, Jacaré. Pode começar. Antes de fazer o sorteio, o pessoal da produção aqui, né, da promoção do canal, pediu para eu mostrar, para eu fazer aí o merchandise, né, da nossa principal patrocinadora aí, a Pochete, né, a Pochete Sportbet Fashion, né. Essa pochete eu uso, né, eu boto na cintura, né, eu deixo ela pendurada aqui assim, e é aqui que eu levo o meu disquete para gravar as aulas, né, levo também aqui o meu telefone celular, né, quando o pessoal precisa falar comigo. Levo também aqui a minha caneta de quadro, né, e o meu sensacional aparelho de MP3 para escutar as minhas músicas aí, minha bossa nova, né, meu Fábio Júnior, essas músicas bem modernas aí que todo mundo curte. Tranquilo, pessoal? Então tá feita a promoção aqui, ó, o merchandise aqui da Pochete Sport Best Fashion, né? Deixar aquele agradecimento pra galera. Vamos lá, Jacaré, pode jogar a cartinha aí, vamos lá. O Jacaré tá comendo aqui, Jacaré? Vamos almoçar em casa, Jacaré. Não deu tempo. Falou que tá... Não deu tempo. Vamos lá, Jacaré. Pode jogar, Jacaré. Ei! Que beleza! Grande Jacaré. Então tá aqui, pessoal. Tá aqui. Pegamos a cartinha aqui da aluna Maria, né? Grande aluna. Maria Júlia. Mary Jules. Maria Júlia, né? Que elogia mais uma vez o canal. Diz que realmente é o melhor canal de história do YouTube, né? Agradece os ensinamentos, né? Diz que graças a mim vai passar de ano. Muito obrigado, Mary Jules. E pede com que na próxima aula a gente dê algumas informações sobre a crise do Império Romano, né?
sensacional, Maria Júlia. Matéria muito importante aí para quem está cursando o 6º ano do Ensino Fundamental 2 e também a primeira série do ensino médio, né? Em algumas regiões do Brasil, essa matéria também é trabalhada lá no ensino médio. Tranquilo, Maria Júlia? Tá aí, então para a próxima aula aí, ó. Crise do Império Romano. Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado, né? Continuem com a gente, se inscrevam no canal, avisem a família, avisem aos amigos, a todo mundo. Ok, pessoal? Um efusivo aperto de mãos e passar bem. Salve aí, jacaré! Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole.